Levítico agora, do capítulo 8 ao 10. Fala muito sobre a consagração dos sacerdotes e do trabalho dele, do começo do trabalho deles, dá para se dizer assim. Aqui a gente vê, então, as consagrações do sumo sacerdote e dos sacerdotes. A gente, lendo a partir do capítulo 8 em diante, a gente vê que Arão seria o sumo sacerdote e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, seriam os sacerdotes que ajudariam no trabalho na tenda do encontro. É interessante que Moisés diz à comunidade que o Senhor ordenou o que ele vai fazer, o que ele vai estar fazendo com Arão e seus filhos, e depois que Arão e seus filhos vão fazer para o povo. Isso vai ser super importante. E é interessante a descrição. Ele fala que Arão, né, sendo levado, né, à frente ali do tabernáculo, se banha, né, com água, coloca a túnica, o cinto, o manto, o colete sacerdotal, né, com o cinturão, o peitoral, que tinha o urim e o tumim, o turbante também na cabeça, que tinha uma coroa na frente do turbante. E isso dos versículos 6 ao 9 do capítulo 8. E é bonito a gente pensar nessa figura do sumo sacerdote. Ele parece meio tá vestido como um rei ali. Mas, lembrando, ele estaria ali para servir ao povo também. Servir a Deus e ao povo, fazer da forma correta. Mas é um representante do Senhor. E lembrando que tudo aquilo foi levado pelo povo também. O Senhor pediu que eles levassem e vai ser usado as coisas que eles levaram ao Senhor também para fazer não só o tabernáculo, mas fazer as roupas também dos trabalhadores aqui do tabernáculo. Os filhos de Arão, ele veste com túnicas, um cinto, também colocou gorro neles, né? Vou chamar de gorros aqui. E isso tudo conforme o Senhor havia dito para ser feito. Importante isso também. Versículo 13 do capítulo 8. Conforme o Senhor havia ordenado, foi feito. Depois disso, é trazido um novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocam a mão sobre a cabeça do animal. Moisés sacrifica esse novilho. Nesse momento é Moisés que está fazendo. Não tem um sacerdote ainda, é um sumo sacerdote. E aí vai falando como Moisés vai fazendo. Colocando, né, passando sangue nas pontas dos altares. Depois tem mais ofertas que são citadas, versículos 18 e 22, de carneiros. Depois também tem os pães sem fermento, que são trazidos ao Senhor. Tudo isso nesse capítulo 8 é falado pra gente pela palavra, né, que acontece na tenda do encontro. E eles ficariam lá por 7 dias. Precisavam ficar 7 dias, senão eles morreriam. Senão, não teria validade o que tinha sido feito com eles, essa cerimônia de ordenação. Versículo 33 fala um pouquinho mais sobre isso. Novamente o 34 lembra que foi tudo isso ordenado pelo Senhor. E eles deveriam obedecer às exigências. O versículo 35 reforça. Depois de 8 dias, Moisés convocou Arão e seus filhos, as autoridades de Israel, fala o capítulo 9, versículo 1. Depois vem a comunidade inteira à frente da tenda do encontro, no versículo 5. Arão e seus filhos começariam o seu trabalho e Moisés havia dito, isso é bem interessante, que após eles fazerem sacrifícios, né, tudo conforme havia sido feito, deveria ser feito na tenda do encontro, a glória do Senhor apareceria. E foi o que aconteceu. Isso é muito bonito. No versículo 23, capítulo 9, versículo 23. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Imagina o povo olhando para isso. O versículo fala sobre o povo. E todo o povo viu isso e gritou de alegria. Prostrou-se com o rosto em terra. Que alegria ver que o Senhor apareceu a eles naquele dia e tudo estava sendo feito conforme ele tinha ordenado. Deus agora habita junto ao povo e está mostrando que ele aceita o que está sendo feito. Isso é bem legal. Capítulo 10 conta a história de que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram seus incensários e acrescentaram o incenso. E quando trouxeram um fogo estranho. A ideia de algo profano, né, que transgride o que é sagrado, porque eles trouxeram perante, sem ter sido autorizados a trazer esse fogo que eles trouxeram. Diferente do fogo que saiu para consumir o holocausto em sinal de aprovação, agora sai fogo da presença do Senhor em sinal de desaprovação. E esse fogo consumiu Nadab e Abiú, a vida deles. Eles acabam morrendo ali perante o Senhor. Moisés chama alguns homens para levar o corpo deles para fora do acampamento e depois alerta Arão e seus filhos para não desgrenhar os cabelos, não rasgar suas roupas em sinal de luto, mas que o povo estaria indo até o Senhor e de forma a não estar de luto e triste pelo Senhor ter tirado a vida de Nadab e Abiú. Mas é interessante que o texto fala que, em sinal de que o que foi feito por Nadab e Abiú não foi bom perante o Senhor, e eles reconheciam que foi um erro. Isso aqui é muito forte. Claro que Arão não ficou feliz pela vida de seus filhos ter sido tirada, mas ele deveria ficar triste pelos filhos terem feito algo contra o Senhor. A partir do verso 9 começa uma reflexão sobre os sacerdotes não beberem bebida forte. Acho que isso é importante. E ao entrar na tenda do encontro, eles morreriam se fizessem isso. Deus não permitiria isso. E que eles deveriam entender o papel deles. O papel de fazer separação entre o santo e o profano, puro e impuro, e ensinar os decretos do Senhor aos israelitas.
Então, como fazer isso estando sob domínio de alguma coisa, como bebida forte? Agora, pense na responsabilidade que temos sendo hoje sacerdócio real ou nação santa de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz isso. O Senhor deseja obediência da nossa parte. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz isso. Que a gente olhe para os exemplos de lá e pegue para a gente. Que a gente também consiga ensinar outras pessoas. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz que nós precisamos ensinar outros aquilo que Jesus ensinou. E, importante, nós não devemos misturar coisas que Deus pediu com coisas que Ele não pediu. Durante essa história a gente viu que na Bíblia fizeram. Eles trouxeram algo que Deus não tinha ordenado que eles trouxessem. Às vezes a gente fala que nós temos até uma boa intenção quando queremos fazer algo, mas Deus pediu aquilo, que aquilo fosse feito. Nós podemos fazer isso na igreja dele, na comunhão, no corpo dele. Trazer coisas para serem feitas na igreja que ele não permitiu, que ele não pediu. Como que eu sei o que ele pediu ou não pediu? Lendo o evangelho. Se tem alguma coisa que você percebeu agora lendo que não deveria ser feita e talvez esteja com medo de como vai ser recebido, não tenha medo e converse com seus irmãos. Não seja orgulhoso e, de certa forma, reflita sobre se você está fazendo algo errado, levando algo errado ao Senhor, você precisa mudar. Então, é super importante pensar nisso. Não misture coisas que Deus não pediu com a adoração dele, ou com coisas que ele tem pedido que realmente nós façamos no Novo Testamento. São capítulos muito bons para a gente refletir.